profissionais de ensino e aprendizagem da área educacional defendem que uma pessoa ou um aluno realmente apropria-se de um novo conhecimento quando de fato ele passa a ter um sentido real em sua vida. Os novos conteúdos ensinados precisam ter objetivos bem definidos, fazendo ligação com a vivência do estudante. Um aluno pode ter dificuldade de enxergar a utilidade da fórmula matemática de Bhaskara, sendo que ele sonha em ser um músico. Por este ponto de vista, parece realmente não fazer nenhum sentido conhecer tal fórmula. Este é um dos grandes desafios de um professor: mostrar para o aluno a importância e a utilidade de um conteúdo específico para a sua formação. A lei de Deus e a graça são temas polêmicos no meio cristão. Alguns defendem que uma coisa não tem ligação com a outra ou não depende da outra. Assim surgem questionamentos. Somos salvos pela lei ou pela graça? Se somos salvos pela lei, qual é o papel da graça? E se somos salvos pela graça, para que serve a lei? Neste estudo sobre a lei e a graça, permita que os ensinamentos de Deus façam sentido em sua vida. Olá, tudo bem? Hoje vamos fazer um estudo muito importante sobre a lei e a graça. Até o estudo anterior, analisamos os 10 mandamentos e também as bênçãos da lei. Mas hoje é preciso que uma pergunta seja respondida: somos salvos pela lei ou pela graça? Esta pergunta tem sido feita há séculos por pessoas e religiões diversas. Um jovem muito rico procurou Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: se queres a vida eterna, guarda os mandamentos. Isto está aqui em Mateus 19, 16 e 17. Mas você pode ler um pouco mais até o verso 22, por exemplo. Note que Jesus foi claro ao dizer: guarda os mandamentos. O carcereiro perguntou a Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E isso está em Atos, capítulo 16, versos 30 e 31. Agora eu pergunto: somos salvos pela lei ou pela graça? Muitas pessoas se apegam à passagem como Atos 16, para tentar dizer que a salvação é pela graça e que a lei foi abolida. Outros se firmam no texto de Mateus 16, para afirmar que a salvação é pela lei. Na Bíblia encontramos textos para todos os gostos e também para defender ideias humanas. Porém, a palavra de Deus deve ser examinada usando o princípio do texto dentro do contexto. Agora vamos ler uma passagem da Escritura Sagrada que aparentemente fala contra a lei e em favor da graça. O texto diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O texto é Romanos, capítulo 6, verso 14. Nesse texto, Deus está nos ensinando uma grande verdade. Ele diz que o pecado não terá domínio sobre os servos de Deus. É preciso perguntar agora: o que é pecado? E a resposta é bíblica. E a Bíblia diz que pecado é a transgressão da lei. Outra pergunta: quem está debaixo da lei? O que obedece ou quem desobedece? Com certeza, aquele que desobedece. Por exemplo, a lei diz: não matarás. Se alguém matar, será preso e estará debaixo da lei. E mais, a lei diz que devemos parar o carro quando o sinal do semáforo estiver vermelho. Se alguém passar mesmo assim, estará quebrando a lei. Vai levar uma multa e por isso estará debaixo da lei. Entendeu? Notemos a maravilha desse texto de Romanos. Deus diz que não estamos debaixo da lei, ou seja, não vivemos transgredindo a santa lei de Deus. Portanto, não estamos debaixo da lei, e sim em conformidade com a lei e de acordo com os mandamentos de Deus. O texto ainda diz que estamos debaixo da graça. E agora sim, todos nós precisamos da graça de Deus. Pense comigo: você é pecador? É pecadora? Qual é o salário do pecado? Você sabe a resposta? Se o salário do pecado é a morte, como diz a Bíblia, eu pergunto:
Por que você não morreu ainda? Com certeza, é pela graça. A misericórdia de Deus é a razão de não sermos consumidos. A pergunta continua: somos salvos pela lei ou pela graça? Vejamos agora a resposta definitiva na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Efésios 2, versos 8 e 9. E vamos ouvir o que Deus diz. Está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie.